Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto super importante, que são os sinais iniciais da doença de Alzheimer. Existem pelo menos 10 sinais dessa doença e a maioria deles, infelizmente, é desconhecido. E por isso os familiares ou o próprio idoso acaba acreditando que esses sinais são normais do processo de envelhecimento, acabam negligenciando então esses sinais e aí o diagnóstico da doença acaba sendo dificultoso, né? O idoso, quando ele vai perceber, ou quando a família vai perceber que esse idoso tem a doença de Alzheimer, a doença já está bastante avançada. Então hoje eu vou ensinar para você quais são esses sinais e eu peço que você fique atenta, fique atento. Se você apresenta esses sinais ou se outras pessoas da sua família, amigos, apresentem esses sinais, é importante que você indique, que você oriente essa pessoa a procurar auxílio médico, a procurar uma avaliação de um neurologista, um psiquiatra ou um geriatra, para que seja iniciado o tratamento o mais rápido possível, tá bom? Então você que já está aqui, uma boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já compartilhe essa live nas suas redes sociais, isso é muito importante, para que a gente consiga chegar ao maior número possível de pessoas. E hoje, especificamente, tratando desse tema, mais uma vez, doença de Alzheimer, é uma das doenças mais temidas por todos nós, não só pelos idosos, né? Então é muito importante que a gente conheça e que a gente divulgue informações sobre essa enfermidade, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento humano e publico diariamente nas minhas redes sociais informações sobre saúde da pessoa idosa e também sobre saúde da cuidadora. Então você que quer ter um envelhecimento saudável, aqui é o seu lugar. Você que cuida de idosos, também fique conosco. E você que é idoso, que é idosa, é claro que todas as informações que eu divulgo aqui são super importantes para você. Então, fique atenta, continue me acompanhando. Se você está me acompanhando aqui no Facebook, já clique lá depois para me seguir. Meu canal do YouTube também tem vários vídeos que eu publico semanalmente sobre assuntos relacionados à saúde do idoso. E também tem um blog, tem o meu Instagram. Então, é importante que você esteja me acompanhando em todas as redes sociais para que você não perca nada, tá bom? Quero que você que já entrou aqui, que já coloque seu boa noite, me diga seu nome, de onde você vem, onde você está, né? Estou vendo aqui que o André Luiz está aqui presente, prazer, André, que bom ter você por aqui. Sueli Brito também, Ana Maria sempre conosco, né, Ana Maria? Muito bom ter a sua presença aqui também, seja muito bem-vinda. E os demais também, sejam todos bem-vindos e já preparem aí as suas dúvidas para o final da nossa live eu poder sanar todas as dúvidas que vocês têm sobre a doença de Alzheimer, especificamente hoje, sobre os sinais iniciais dessa doença, tá bom? Então guarde suas dúvidas aí e nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero iniciar a live primeiro falando, tirando as dúvidas, tá? De algumas pessoas que estão interessadas no curso SOS Alzheimer. Semana passada eu fiz uma primeira divulgação do curso, vocês que já me acompanham também receberam por e-mail, receberam pelo WhatsApp também informações sobre o SOS Alzheimer e algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas. Então, antes de iniciar a live, eu vou passar rapidinho algumas orientações para que vocês entendam como que funciona o curso. Bom, primeiro quero dar uma boa noite para Neia Gomes, Tereza Cristina, Betinha também que está presente. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer ter vocês por aqui, tá? Então, vou passar rapidinho as informações sobre o SOS Alzheimer. O SOS Alzheimer foi um curso que eu criei para você, que é familiar ou que é profissional, que cuida de pessoas que sejam acometidas pela doença de Alzheimer. Por que eu criei esse curso? Porque muitas pessoas vêm me pedindo, vêm me enviando mensagens, porque tem dificuldade para lidar com o idoso quando ele apresenta agressividade, quando ele tem comportamento sexual inadequado, quando ele também tem dificuldades para dormir, não dorme ou dorme muito, problemas relacionados à alimentação, a exercícios físicos, técnicas também de trabalho com a memória, com a cognição do idoso. Então, pensando em todo esse sofrimento das cuidadoras de idosos, eu criei o SOS Alzheimer. O SOS Alzheimer é um curso onde eu vou orientar vocês através de vídeos que já estão disponíveis, que eu já criei. Então, quem se inscrever já vai poder ter acesso o mais rápido possível a esse curso. Esses vídeos, essas videoaulas, eu fiz com uma linguagem muito simples,
muito adequada e também muito aprofundada para que você que é cuidadora, mesmo que não tenha estudado, não tenha nenhum grau de escolaridade, você possa aprender a lidar com os desafios do cotidiano. Essas aulas elas vão estar disponíveis num grupo fechado do Facebook, onde você também vai poder interagir com outras pessoas, com outras cuidadoras e tirar todas as suas dúvidas sobre cuidados relacionados à pessoa que tem a doença de Alzheimer, tá? Então as aulas você vai poder assistir no momento que você quiser, na hora que você quiser, elas já estão disponíveis, você não vai precisar estar ao vivo ali comigo em determinado momento. As aulas vão estar ali, você vai assistir quando você quiser. Além disso, quem se inscrever nesse treinamento também vai ter acesso a uma mentoria comigo por vídeo, e aí vocês vão poder escolher se vocês vão querer vídeo pelo WhatsApp ou por outros meios sociais, enfim, vocês escolhem para a gente ter esse bate-papo ao vivo e para que eu possa sanar qualquer dúvida que tenha ficado pendente relacionada a isso, tá? Além dessa questão dos vídeos, também da mentoria ao vivo comigo, quem participar desse treinamento também vai receber uma apostila com todo o conteúdo do curso, também vai receber uma apostila sobre a alimentação, que pode prevenir a doença de Alzheimer ou evitar, na verdade evitar não, porque depende do estágio da doença, né? Mas diminuir a progressão da doença de Alzheimer. E também vai participar desse grupo fechado, então vai poder interagir com outras cuidadoras, com outros cuidadores também e continuar um relacionamento ali conosco, tirando as dúvidas sobre esse assunto. E a minha equipe também está preparando um conteúdo super especial, um presente para quem vai participar do SOS Alzheimer. Então, se você está angustiado, se você está com dificuldades para cuidar de idoso que tem essa doença, se inscreva no curso. Se você tem interesse, tem alguma dúvida, coloque seu e-mail aqui embaixo, coloque seu WhatsApp, porque a minha equipe vai entrar em contato com vocês, tá? E para fechar, então, as informações sobre o curso, esse curso ele vai ter um valor de R$ 197,00, que pode ser dividido em 10 vezes, e você que me segue tem um desconto de 25%. Então, se você está interessada, deixe seu telefone, seu e-mail, que a minha equipe entra em contato com você e vai te passar o cupom de desconto, tá bom? Então, eu já vou iniciar agora, então, a nossa live. Depois da live, a gente volta. Quem tiver dúvidas sobre o curso, a gente pode falar sobre ele, tá? Então, vamos agora já iniciar, então, a live sobre sinais iniciais da doença de Alzheimer. Eu quero dar uma boa noite para Edneide Francisco, para Lourdes Silva, que está aqui presente também. Deixa eu ver quem mais deu boa noite. Sérgio Plum também, seja bem-vindo. Sérgio Plum, a mais uma live. É muito bom ter você por aqui. Deixa eu ver quem mais está presente. Luísa Faria Teixeira, boa noite, Luísa. E depois, deixa eu puxando aqui para eu ver quem mais está presente, tá? Edneide, Lourdes, Madalena, sejam todos bem-vindos. Então, vamos conversar, gente, sobre sinais iniciais da doença de Alzheimer. Bom, é muito importante que a gente saiba que, geralmente, os sinais iniciais da doença de Alzheimer, eles são confundidos com o processo normal de envelhecimento, tá? Deixa eu só puxar aqui os tópicos que eu coloquei para não esquecer de falar nada para vocês, tá bom? Então, geralmente, esses sinais iniciais, eles são confundidos com o processo normal de envelhecimento. E por conta disso, a família geralmente ela não consegue detectar, não consegue observar que aquilo ali é alguma alteração que precisa de cuidado, que precisa de uma avaliação médica. Então, é importante que a gente observe, você que é familiar de algum idoso, se você observa que ele está tendo algum comprometimento no dia a dia dele, ou seja, ele funcionava de determinada forma, ele fazia as atividades dele, ele fazia os exercícios físicos, conseguia cuidar da alimentação, conseguia cuidar da higiene, de repente ele não consegue mais. Aos poucos ele vai apresentando determinadas dificuldades e você percebe que essa pessoa não é mais a mesma. Ou seja, o comportamento dela, a forma dela de agir, as habilidades dessa pessoa estão ficando diferenciadas. Então, se você observa isso, já é importante que você procure uma orientação, uma avaliação médica, tá? E aí, o que acontece? Parte desses idosos vão perceber essas mudanças e parte não. Geralmente, os idosos que percebem essas alterações, eles ficam muito angustiados, nervosos, ansiosos, por não entender o que está acontecendo, ou eles podem se tornar pessoas depressivas também, pessoas que se isolam socialmente justamente porque percebem que algo está acontecendo. Então, é importante que você saiba disso, que pode ter esses dois tipos de comportamento de quem está com os sinais iniciais da doença de Alzheimer. Também é importante que você saiba que eu vou citar aqui 10 sinais, mas na fase inicial nem todos vão desenvolver déficits em todos esses, vão apresentar todos esses sinais, ou vão apresentar alguns sinais de forma, como eu posso dizer, mais intensa
e outros sinais de forma mais leve no início da doença. Então é importante que você saiba disso também. Não é necessário que essa pessoa apresente todos esses 10 sinais para ser diagnosticada em fase final da doença de Alzheimer, tá bom? E também é importante que você saiba que pessoas depressivas, elas podem apresentar esses sinais também. É por isso que vocês sempre me enviam mensagens, né? Muitas cuidadoras enviam mensagem: Juliana, eu tenho uma idosa que está apresentando esses sinais, mas foi diagnosticada com depressão e não com Alzheimer. Ou foi diagnosticada com Alzheimer e depois descobriu-se que não era Alzheimer, que era depressão. Então é todo um processo, não é tão fácil assim diagnosticar a doença de Alzheimer, porque se essa pessoa está apresentando sintomas emocionais, estresse, depressão, ansiedade, a memória dessa pessoa vai ficar comprometida e por isso ela pode apresentar sinais característicos da doença de Alzheimer. Mas é importante que essa pessoa, tanto se ela foi diagnosticada com depressão ou com a doença de Alzheimer, que seja feito um acompanhamento médico para observar realmente se trata de Alzheimer ou de depressão, tá bom? E eu já vou iniciar então falando para vocês os 10 principais sinais iniciais da doença de Alzheimer. O primeiro sinal é a perda de memória. Isso é muito clássico, tá? É muito comum, na verdade, para ser diagnosticada essa pessoa com a doença de Alzheimer, o primeiro sinal que ela apresenta tem que ser o déficit de memória. Se ela não apresenta problemas relacionados à memória, então ela provavelmente não tem a doença de Alzheimer. E o que acontece? Essa pessoa se torna muito repetitiva, ela faz as mesmas perguntas, ela fala as mesmas frases o tempo inteiro e ela não observa que ela já falou, né? Por exemplo, ao longo de uma conversa, de repente ela está conversando com a filha e aí no meio do assunto ela diz assim: quando eu era nova eu gostava muito de brincar com a Barbie. E aí a conversa continua, prossegue, daqui a 5 minutos ela fala de novo. Você sabia que quando eu era nova eu gostava muito de brincar com a Barbie? Então ela repete e ela não percebe que ela está sendo repetitiva, porque a primeira memória que essa pessoa perde é a memória recente, ou seja, o que ela fez há 5 minutos atrás, há 10 minutos atrás, há um dia atrás, e depois que ela vai perdendo a memória mais antiga, tá? E aí essa pessoa vai esquecer datas importantes, como aniversários, datas de consultas médicas, algum compromisso profissional que ela tenha, ela vai se esquecer e ela não vai conseguir lembrar mais. E aí ela vai começar a se utilizar de apoios de memória. O que é isso? Vai começar a fazer anotações, botar anotações na geladeira, anotações no celular, vai pedir a outros familiares para lembrar dos compromissos, porque ela vai perder essa capacidade de lembrar. E aí o que é importante que você saiba? Que no processo de envelhecimento normal, essa pessoa se esquece de uma data importante, por exemplo, mas depois ela se lembra, ela consegue resgatar essa memória. Mas quem tem a doença de Alzheimer, não, ela vai esquecer e ponto, e ela não vai se lembrar daquele compromisso, vai utilizar desses apoios que eu falei para vocês. Uma segunda característica, um segundo sinal, são as mudanças, problemas relacionados à linguagem. Essa pessoa, durante uma conversa, por exemplo, ela está no meio de uma frase, de repente ela esquece o que ela estava falando. Isso é muito característico, tá? Ela pode mudar o nome das coisas também. Por exemplo, ela pode te perguntar: você já ligou a geladeira? Ao invés de perguntar: você já ligou a televisão? Ela troca palavras, nomes de objetos, por palavras bizarras que não tem nada a ver. Então, isso é muito comum também. Além disso, ela vai ter dificuldade para se manter numa conversa, tá? Por quê? Porque, principalmente se tiver muita gente falando, ou se o assunto for muito complexo, ela vai perder o fio da meada. Ela entende, ela consegue compreender até determinado ponto, depois essa pessoa fica confusa. E por conta disso, essa pessoa pode se tornar também agressiva e irritada, porque ela não consegue acompanhar as conversas, tá? Então, ela vai ter dificuldade para entender, vai ter dificuldade para concluir uma conversa, concluir uma frase e também vai trocar o nome das coisas ao longo de uma conversa. O terceiro sinal, que é muito característico da doença de Alzheimer, é a perda de objetos. Essa pessoa vai começar a colocar objetos, vai trocar os lugares dos objetos. E como eu falei para vocês, no primeiro sinal da perda de memória, ela vai colocar em determinados locais, ela não vai se lembrar que foi ela que colocou. Então, ela pega um sapato, bota na geladeira, pega uma comida, bota no guarda-roupa, pega um sapato e esconde dentro de um local, dentro do banheiro, dentro de um local que não é o apropriado, e ela simplesmente vai esquecer que ela colocou naquele
naquele lugar e ela vai se esquecer completamente. Ela não vai conseguir fazer aquilo que a gente faz de resgatar a memória, a última vez que a gente viu aquela coisa, resgatar a memória e lembrar que foi ela que colocou. Ela não consegue. E aí ela começa geralmente a acusar as pessoas da família de roubo. E aí as pessoas se irritam diante disso, mas é importante que você saiba que para ela não colocou aquele objeto naquele lugar. Então é muito estranho, né? Se coloque na situação dessa pessoa, muito estranho que alguém pegue um objeto, uma comida e coloque dentro da geladeira. Ela não lembra que foi ela que colocou e ela vai se irritar. Ou mesmo que não coloque em local inapropriado, ela pode esconder, de repente pega um dinheiro, esconde dentro de uma carteira, dentro de uma bolsa, ela não se lembra e vai achar que você ou outro familiar roubou, tá? Então isso é muito comum também. Gente, quem entrou agora, por favor, compartilhe essa live, tá? Porque ela é muito importante. Felizmente o número de idosos com Alzheimer vem aumentando cada vez mais e as pessoas desconhecem os sinais. Então vamos compartilhar para que chegue a mais pessoas, tá? O quarto sinal é a dificuldade de planejar as coisas e de resolver problemas. Se for um idoso, uma pessoa mais jovem que ainda trabalha, essa pessoa vai ter dificuldade para resolver os problemas do trabalho, para fazer coisas que ela já fazia, para se planejar com a rotina dela, para se planejar para realizar determinadas coisas. E aí muitas vezes ela vai enfrentar problemas no trabalho, né? Um chefe que vai brigar, que vai estranhar, que às vezes até vai achar que essa pessoa já não está tão empenhada para exercitar a função dela como ela era antes. Mas na verdade ela não consegue mais executar um passo a passo. Ela não se lembra do que ela precisa fazer para chegar a finalizar determinada tarefa e por isso ela vai ter essa dificuldade de planejamento e de resolver problemas, inclusive problemas financeiros também. É muito comum que essa pessoa não consiga mais fazer contas, não consiga mais se planejar para pagar as contas mensais dela e, de repente, quando a família vai perceber, ela já está cheia de dívidas também, tá? Esse também é um sinal da doença de Alzheimer que é muito pouco conhecido. Um quinto sinal é a desorientação. Essa pessoa ela vai ter dificuldade para perceber que o tempo está passando, que já se passou 1, 2, 3 horas, se é de manhã, de tarde ou de noite. Especialmente à noite, essa pessoa vai se tornando mais confusa, pode se tornar agressiva, ela não percebe essas alterações e ela fica, essas alterações de tempo, ela fica desorientada. Então, às vezes, ela sai de casa, por exemplo, também para fazer alguma coisa, vai em determinado lugar. Quando ela chega naquele lugar, ela não consegue se lembrar de jeito nenhum o que ela tinha que fazer e ela não... Deixa eu ver se voltou. Voltou. E ela não se consegue se lembrar também do percurso que ela fez para chegar àquele determinado local. Então, ela começa a se perder, primeiramente, fora de casa, tá? Mesmo dentro do bairro onde ela já está acostumada a andar, a cidade que ela já está acostumada a andar, ela se perde e, posteriormente, na fase intermediária, ela vai se perder também dentro da própria casa, tá? Um outro sinal são as dificuldades de percepção de imagens e de espaço. O que isso significa dizer? Mesmo que essa pessoa saiba ler, ela vai começar a ter dificuldades para ler. E aí, provavelmente ela vai procurar um oftalmologista, ou a família vai procurar e vai perceber que essa pessoa não tem alteração nenhuma de visão. E por que ela está tendo dificuldades para ler? Porque a doença de Alzheimer já está alterando também a percepção dela de imagens, tá? E além disso, a percepção de espaço também. Então, muitas vezes essa pessoa não vai ter noção se dá tempo dela atravessar uma rua ou não, porque ela não percebe essa questão do espaço também. Então, é importante que você fique atento a essa situação. Muitas vezes esse idoso ele pode ficar, então, predisponível a sofrer um acidente de carro, por exemplo, porque ele não consegue calcular ali a distância entre uma calçada e outra, por exemplo. Então, é importante ficar atento. O oitavo sinal é o isolamento. Como eu falei no início da live, como essa pessoa percebe que estão acontecendo alterações na vida dela, ela tende a ficar mais isolada socialmente, porque ela percebe que no trabalho ela não está sendo produtiva, ela percebe que durante uma conversa ela está ficando confusa, tudo está ficando difícil para ela se planejar, para ela organizar a vida dela, e ela acaba se retraindo, deixando de fazer as coisas, deixando de participar socialmente, de ter amigos, de conviver com a família, e se retrai, ficando então isolada socialmente. O nono sinal
o discernimento dessa pessoa vai ficando diminuído. O que isso significa dizer? Essa pessoa não vai ter capacidade de julgar o que é certo ou o que é errado. Ela pode ser facilmente enganada por outras pessoas. A percepção dela vai ficando dificultosa. Por exemplo, as pessoas podem aproveitar dela para pedir dinheiro. É muito comum ela começar a dar dinheiro para determinado familiar que está enganando ela, ou para um vizinho, e aí ela se endivida também por conta disso, porque ela não percebe que ela está sendo enganada, tá? Então isso é muito comum também acontecer com o idoso que tem a doença de Alzheimer. E por último, finalizando os 10 sinais principais iniciais da doença de Alzheimer, esse idoso ele apresenta também dificuldades para executar tarefas que ele já está acostumado a fazer. Então, por exemplo, deixa eu só puxar aqui, se esse idoso, mulher, por exemplo, idosa, já está acostumada a fazer as atividades de casa, cozinhar, fazer determinada receita, um pudim ou um bolo, ela começa a ter dificuldade para seguir o passo a passo para realizar essa tarefa. Se é um idoso que está acostumado a jogar dominó, por exemplo, ele já se esquece quais são as regras do jogo. Então, coisas que ele já está acostumado a fazer no dia a dia, fazer um café, de repente montar um móvel, ele não consegue mais, ele não consegue se planejar, ele esquece completamente qual a forma, qual o passo a passo que ele precisa utilizar para chegar à conclusão de determinadas tarefas que ele já está acostumado a fazer todos os dias, né? E claro também que, como eu falei no início, o primeiro sinal é a dificuldade da memória recente. Esse idoso também vai ter dificuldade para aprender coisas novas, ele vai ter dificuldade para reter informação e, portanto, para aprender também coisas novas, para guardar determinadas informações relacionadas a novas aprendizagens, tá? Então, esses são os 10 sinais principais que o idoso apresenta no início da doença de Alzheimer. Então, se você conhece algum idoso que está apresentando esses sintomas, ou se é você, primeira coisa, não ficar estressado, não ficar irritado, não ficar nervoso, porque isso vai prejudicar, como eu falei, o estado emocional, ele afeta a nossa memória. Então é importante manter a calma e procurar um geriatra, um psiquiatra ou um neurologista para que sejam realizados os testes e esse médico chega à conclusão de que você tem a doença de Alzheimer ou não, tá? E aí eu quero reafirmar para vocês o seguinte: hoje em dia a gente trabalha muito, a gente vive o tempo inteiro estressado. Como eu falei, estresse pode desencadear também futuramente a doença de Alzheimer, mas muitas vezes você não tem, mas o fato de estar estressado, você vai apresentar dificuldade de memória. Então, mantenha calma, se organize, tenha um tempo para você e evite o estresse para que isso não aconteça, tá bom? Eu vou agora voltar aqui para ver os comentários. Quem tiver perguntas pode fazer também. Maria Inês está me falando aqui. Maria Inês, você trabalha com curso sobre a doença de Alzheimer? Eu acho que é isso, né? Maria Inês está me falando que ela fala sobre isso no curso e orienta as famílias. A gente precisa muito orientar, porque infelizmente as pessoas não sabem quais são os sinais da doença de Alzheimer. Então é muito importante, tá? Como a Maria Inês também está falando, é muito importante que você tenha paciência. Se você observa que um idoso na sua casa está apresentando esses sinais, a culpa não é dele, ele está doente, então é importante que você tenha calma, mesmo que ele te acuse de roubo, mesmo que esse idoso esteja agressivo ou agressiva, que ele tenha um comportamento inadequado, acalme-se, porque a doença que está afetando esse idoso, ele não tem culpa e ele não tem capacidade de mudar isso sozinho. Então é importante que você tenha calma e tranquilidade para cuidar desse idoso, tá? A Jaqueline colocou aqui para mim que a idosa que ela cuidava tinha esses sintomas, né, Jaque? E que ela orientou, né, falou que poderia ser doença de Alzheimer e eles disseram que não era. E aí, enfim, é muito complicado. Geralmente, eu falo isso no curso também, no SOS Alzheimer, as famílias têm, geralmente elas negam, elas não acreditam, elas não querem aceitar que o idoso está com a doença de Alzheimer. Então, elas se negam a acreditar e às vezes acabam se irritando com o idoso, brigando, querendo que ele mude o comportamento dele, ou pedindo que ele tenha atenção nas coisas que ele está fazendo. Mas, na verdade, ele não tem atenção porque a capacidade dele cognitiva já está prejudicada. Então, não adianta brigar, gritar e não aceitar a realidade. Primeiro passo é você aceitar a realidade, buscar ajuda para o seu familiar e aprender também a lidar com a doença. Porque se você não aprender, você vai ficar estressado e não vai conseguir dar conta, tá? Então, geralmente, familiares negam que o idoso está com a doença e depois não buscam informações.
A forma de cuidar de um idoso que tem a doença de Alzheimer é muito específica. Se você não estuda, se você não busca orientação, você vai ficar irritado. 80% dos familiares ou dos cuidadores de pessoas que têm a doença de Alzheimer estão estressados e aí vão desenvolver obesidade, depressão, ansiedade, diabetes, hipertensão. Tudo isso porque não aprendeu como cuidar do idoso que tem essa doença. Então é muito importante você aprender, tá? A Jaque está me falando aqui que é isso mesmo, né? A família briga, a família não quer aceitar, e aí briga, discute, como se o idoso pudesse mudar essa realidade, tá? Boa noite, Marcinha, também é um prazer, Marcinha, ter você por aqui. Marcinha também que está sempre participando lá do YouTube, canal do YouTube, deixando os comentários, seja muito bem-vinda, Marcinha. Como a Maria Inês falou, gente, a gente precisa aprender a lidar com a doença. Por que que o cotidiano de quem cuida de um idoso que tem a doença de Alzheimer é muito difícil, é muito dificultoso? Porque as pessoas não sabem de que forma cuidar. O idoso fica agressivo, ela não sabe o que fazer. E aí ela fica agressiva também, aí pronta, confusão está formada, né? O idoso acusa de roubo e aí essa pessoa fica com raiva também e briga com o idoso. É muito complicado, né? O idoso não quer tomar medicação. E aí, o que você faz? Quais são as estratégias que você tem que utilizar? O idoso não dorme, ou dorme muito. E aí? São coisas que você pode manejar com carinho, com cuidado, mas que tem técnica. Existe técnica para você lidar com o idoso que tem a doença de Alzheimer. Para isso, você não precisa ser um profissional de saúde, né? Não precisa ter uma formação. Você precisa aprender dicas do dia a dia. E aí, o que acontece? Muitos profissionais de saúde acabam utilizando uma linguagem muito técnica para auxiliar o cuidador. Ou, geralmente, só se fala, tem que tomar essa medicação ou outra medicação e não se explica o que tem que ser feito. E aí a confusão está formada, o cuidador se estressa, fica agressivo também, fica cansado, porque não sabe como lidar com a situação, tá? Como a Maria Inês colocou, é muito importante, eu falo isso no curso, Maria Inês, é muito importante que a gente tenha um sorriso, que a gente mantenha a tranquilidade, porque à medida que a doença de Alzheimer avança, essa pessoa ela não vai conseguir entender o que a gente fala, como eu falei, ela vai ter distúrbios de linguagem. Então, ela não vai entender o significado das palavras, ela não vai conseguir acompanhar uma frase. Então, o que é importante? Que você tenha uma linguagem corporal, uma linguagem não verbal, que ela olhe para você e que ela perceba o carinho, perceba o amor. Não adianta você falar blá, 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 falar 1000 frases, porque quanto mais você fala, mais o processo fica dificultoso, mais difícil é para ela entender. Então, você precisa manter a calma, mostrar um sorriso para essa pessoa, um toque acolhedor, um carinho, ela vai entender que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo e tudo vai se ajeitar, tá? A Maria Inês colocou aqui para mim, né, Maria Inês, que a mãe dela perde muitas coisas e diz que está sendo roubada. Pois é, nesse momento a gente tem que se colocar no lugar dela, por mais difícil que seja. Ela não se lembra onde colocou, então é muito importante, se for um objeto que ela sempre perde, que você tenha vários daquele objeto, você guarde com você, e na hora que ela achar que perdeu, você vai procurar junto com ela, vai lá naquele localzinho onde está guardado e pronto, e mostra para ela que está ali. E aí ela vai se tornar uma pessoa mais tranquila, porque o comum é isso, que elas sempre escondam os mesmos objetos. Então, se você puder ter vários desse objeto em casa, também você vai facilitar e vai se estressar menos com essa situação, tá bom, Maria Inês? Mas é sempre importante a gente lembrar isso, é a doença, não é porque a pessoa quer, ela não se lembra. Imagina se fosse você, né? Uma coisa sua some para você não escondeu aquilo de jeito nenhum, você não se lembra, e aí você vai se irritar, né? Você não se lembra a última vez que você utilizou. Então, é muito comum, a gente tem que realmente se colocar no lugar dessa pessoa, tentar respirar, né? E aprender a lidar, utilizar estratégias para lidar com isso, tá? A Lourdes Silva está falando que ela sempre utiliza as informações, né, Lourdes, orienta os amigos e familiares. Gente, essa informação é importante que a gente passe para todo mundo. Por isso eu peço a você, quem não compartilhou, compartilhe a live. Vamos fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Nós temos muitos idosos diagnosticados com a doença de Alzheimer no Brasil e temos muitos que ainda não foram diagnosticados, né? Eu, desde os últimos meses, quando eu comecei a trabalhar com essa página no Facebook, eu tenho inúmeras cuidadoras que achavam que os sintomas eram normais do processo de envelhecimento, e aí conversando comigo, tirando dúvidas, encaminharam esses idosos para os médicos e descobriram que era a doença de Alzheimer. Mas geralmente as pessoas não têm essa informação, não têm acesso a isso.
Por isso é importante que você me ajude, então, na minha missão de auxiliar cuidadores, auxiliar idosos e promover, então, a qualidade de vida dos nossos idosos, tá? E a Maria Inês está falando uma questão que é muito importante também, gente. Idosos que têm a doença de Alzheimer, como eles apresentam essa desorientação no espaço, é muito importante que eles, primeiro, você não pode ficar mudando esse idoso de casa. É muito comum a família fazer isso, né? Deixa o idoso um tempo morando comigo, um tempo morando com meu irmão, um tempo morando com o irmão. Isso é muito ruim, porque ele vai se sentir inseguro, já que ele está desorientado. Se ele fica em vários espaços diferentes, ele vai se tornar uma pessoa insegura e vai ficar agressivo. Então é importante que esse idoso more numa residência fixa e os cuidadores compartilhem o cuidado nessa casa, tá? Porque ele precisa ter os objetos dele para ele se orientar, para ele se sentir seguro, para ele perceber que ele está na casa dele. Mesmo que ele não se lembre, que ele tenha alguma dúvida, ele vai olhar os objetos dele e vai, bom, eu me sinto mais seguro, eu estou na minha casa. Agora, se você fica mudando ele de casa, isso vai realmente ser muito prejudicial. E isso acontece quando o idoso precisa ser internado. Por isso que é importante você aprender a cuidar desse idoso, a observar se ele está com algum problema, por exemplo, se ele está urinando bem ou não está, se ele está defecando ou não. Porque se esse idoso apresenta uma infecção urinária, uma constipação, ele vai precisar ser internado. E quando ele se interna, ele volta para casa pior, tá? Ele tende a voltar para casa com os sintomas da doença muito mais aprofundados, porque ele vai passar, na verdade, por um processo de desorientação muito maior. Ele vai estar dentro do hospital, se sentir inseguro, não vai saber onde ele está. O hospital tem barulho, tem pessoas que ele desconhece. Então, isso vai ser muito prejudicial para o idoso, tá? Glaciete colocou aqui, deixa eu ver, Glaciete, falando do marido dela, né, Glaciete? Glaciete tem ansiedade, né? Ela já conversou comigo, é alérgica. E quando se estressa, tudo isso piora, né, Glaciete? Infelizmente, quando você tem uma rotina estressante, cansativa, você acaba também somatizando. Se você tem doenças autoimunes ou tem alergias, né? O estresse vai fazer com que a sua imunidade vá lá embaixo. E aí você vai ter essas complicações, né? Vai piorar aí os seus quadros de saúde que você relatou. Mas, como eu falei, cansativo, mas essa rotina de cuidar de idosos que têm a doença de Alzheimer, de idosos, né? Se torna muito mais cansativa por falta de informação. Quando você aprende técnica para lidar com isso, a sua rotina fica muito mais tranquila, o idoso vai ter muito mais qualidade de vida e você também vai ter muito mais qualidade de vida. Então é importante você buscar informações, tá? O esposo da Glaciete, então, tem 86 anos, né, Glaciete? 86 anos, já é bem idoso. Eu sei que é difícil, que é uma tarefa muito árdua, mas eu tenho certeza que com informações você aprende a lidar muito melhor com essa situação. Eu já tenho uma experiência de 10 anos, pelo menos, nessa área de envelhecimento. Já ofereci vários cursos dentro da UF, Universidade Federal Fluminense, para cuidadoras, para familiares, para profissionais. E os testemunhos que eu recebo sempre são esses, né, Juliana? Era muito difícil para mim lidar, eu vivia estressada, mas a partir do momento que eu aprendi a lidar com essas situações do dia a dia, a minha rotina se tornou muito melhor, muito mais tranquila, né? Inclusive, é importante você aprender também como lidar com a fase final da doença. Isso é muito importante para evitar aí uma tristeza profunda, uma depressão, né? E você aprender a lidar com as suas próprias emoções também relacionadas a isso, tá? A Maria Inês colocou para mim que ela perdeu a mãe dela, né, Maria Inês, em dezembro, e continua ajudando outras famílias. Eu sempre falo isso para as cuidadoras. Tudo que a gente passa na vida tem um sentido, né? Tudo que esses idosos estão passando também tem um sentido. Então, se você cuidou do seu familiar durante vários anos, com certeza você aprendeu muitas coisas. E aí, você tem que compartilhar o seu conhecimento, né? Como eu sempre digo, quem me conhece aqui já há bastante tempo, por que eu comecei a estudar envelhecimento, por que eu comecei a estudar câncer, Alzheimer, porque eu cuidei do meu sogro, cuidei do meu esposo que faleceu com câncer. Então, tudo isso me fez correr muito mais para aprender informações e hoje eu estou aqui semanalmente, fazendo lives, trazendo informações, compartilhando sentimentos, né? E compartilhando informações com vocês. Então, se você passou por isso, é importante que você também compartilhe o que você aprendeu, que você esteja nos grupos, para auxiliar também outras pessoas que talvez estejam perdidas nessa rotina de cuidado, tá? Glaciete, um abraço para você. Glaciete está sempre aqui com a gente.
Marinês, é isso mesmo, quando a gente aprende, tudo se torna mais leve, tá? Quem tiver mais dúvidas também sobre os assuntos, sobre o assunto que eu falei, pode colocar aqui. Eu quero lembrar para vocês mais uma vez, deixa eu puxar aqui os comentários de vocês. Quem ainda tem interesse, quem quer se inscrever na mentoria, no treinamento SOS Alzheimer, a gente tem poucas vagas, tá? As vagas já estão sendo preenchidas. Então é importante que você participe, deixe seu comentário aqui embaixo. Juliana, eu quero participar, como que eu faço? Minha equipe entra em contato com você, tira todas as suas dúvidas, tá? E sempre lembrando, você vai ter um momento também comigo, particular, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá? Eu me organizei aí durante vários meses, né, para fazer as gravações, para fazer a apostila, para justamente me preparar para conseguir oferecer esse curso para vocês, né? Porque é uma demanda já antiga de cuidadoras, as pessoas sempre me mandam mensagens e eu não conseguia me organizar por conta da minha rotina de trabalho, né? E aí eu consegui agora, pelo menos, me organizar para uma turma de 10 alunos, porque eu quero dar uma atenção especial, uma atenção particular a cada um, realmente tirar todas as dúvidas, tirar essa ansiedade, esse estresse das cuidadoras, né? Eu tenho essa experiência em cursos presenciais já há muitos anos, então assim, eu sei o quanto que é gostoso. Não é legal você receber a cuidadora estressada, ansiosa, né? Assim, não é legal assim, a gente fica triste, compadecida com a situação, mas o legal é você ver a transformação, né? Você vê o depois e você vê a cuidadora chegar para você e falar assim, olha, é cansativo, sim, mas eu estava estressada e hoje eu consigo lidar muito melhor, hoje eu estou muito mais tranquila. Então isso para mim, assim, é algo realmente impagável, é algo que me traz muita satisfação profissional, né? E por isso que eu estou muito feliz, muito alegre em poder oferecer esse treinamento, esse curso online para vocês. Então quem tiver interesse depois, só colocar a mensagem aí embaixo, tá? Se você conhece outras cuidadoras também, né, que estejam passando por essa situação, compartilhe a informação do curso também, compartilhe a live, isso é importante para que a gente consiga auxiliar outras pessoas, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para vocês então, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver, acho que não, né? Glaciete está dizendo que aprende muito nas lives, que bom, né, Glaciete? Maria Inês sempre compartilhando, então é isso, gente. Quero dar uma boa noite para vocês, agradecer a presença de todos. Quem tiver mais dúvidas pode colocar aqui também depois da live que eu respondo, tá? Quem quiser participar do grupo, também do nosso grupo, é um grupo fechado. O que isso significa dizer? A gente não fica lá conversando no grupo, porque muitas pessoas têm a memória do celular curtinha e aí reclamam. Então o grupo funciona para quê? Coloquei uma publicação no Facebook, eu vou lá e coloco no grupo, né? Coloquei um texto, eu vou lá e já informo. Um vídeo no YouTube, quem está no grupo já fica sabendo, porque muitas vezes o Facebook não entrega, o YouTube não entrega, e as pessoas ficam, Juliana, nem sabia que tinha live hoje, nem sabia qual era o tema, tô precisando saber sobre esse assunto, e aí não sabe do grupo lá do canal do YouTube. Então lá eu já divulgo, né? E as pessoas têm a oportunidade também de me mandar pergunta para mim e para minha equipe no WhatsApp pessoal, e aí a gente responde, a gente faz vídeos. Então é muito importante que você esteja participando lá do grupo também, tá? Quem não tem Instagram, faça o Instagram, me siga lá também. Como eu falei para vocês, em breve eu já estou me organizando para começar a fazer mais lives, 2, 3 vezes na semana. E aí eu vou fazer no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá bom? Então participem, se inscrevam lá no YouTube, no Instagram também, tá? E fechando então, quem quer participar do treinamento, são 10 vagas, então já aproveite, se inscreva lá, tá bom? Luísa Faria Teixeira, que bom, Luísa, que você gostou, que as informações são claras. Eu fico muito feliz por isso também, gente, porque os depoimentos que eu recebo, principalmente as recomendações na página, que eu fico muito feliz, porque quem recomenda eu não peço, né? As pessoas vão lá, entram na minha página no Facebook e recomendam a minha página. E aí, como que é essa recomendação? Geralmente é assim, fiquei feliz porque encontrei a Juliana, porque as informações são simples, porque eu estou entendendo, a linguagem é clara, e isso para mim é o principal. Porque eu sei que existem inúmeros profissionais de saúde falando sobre doença de Alzheimer, sobre saúde do idoso. Tem vários, tem centenas, mas muitas vezes vocês não conseguem compreender porque a linguagem dos profissionais são muito técnica, né? Uma linguagem muito técnica, então eu tento simplificar para que vocês possam entender, tá bom? A Graciete colocou aqui para mim que o esposo dela está com a pressão
oscilando. Então, Glaciete, isso é muito comum em quem tem a doença de Alzheimer, é importante observar. Primeiro, é importante, claro, que você faça uma avaliação médica, porque às vezes vai ser necessário diminuir essa medicação. Se esse idoso está tomando muita medicação, se ele tinha pressão muito alta e agora está diminuindo, pode ser necessário diminuir essa medicação. E é importante sempre observar, porque se a pressão ficar muito baixa, isso também pode trazer graves problemas para o idoso, tá? A Karina está aqui presente. Karina, que prazer ter você por aqui, né? Muito obrigada, fico muito feliz com a sua presença. Depois puxa aí o início da live, que eu sei que você adora esses assuntos relacionados à saúde do idoso, né? Então, assiste aí a live depois também, que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Maria Inês também está me falando sobre a questão da linguagem simples. Pois é, gente, eu sempre me esforço para trazer as palavras, as informações da forma mais simples possível para que todos possam entender, independente de nível de escolaridade, se é profissional de saúde, se não é, se estudou, se não estudou, se é analfabeto, não importa. Eu acho que todo mundo consegue entender, ou pelo menos eu estou me esforçando para isso, né? Quero dar uma boa noite para Neuza, entrou agora no finalzinho. Neuza foi minha aluna, né, Neuza? Da pós-graduação, especialização em gerontologia, que eu coordenei. Muito bom ter você por aqui. Neuza, uma nova gerontóloga aí no mercado, né? Fico muito feliz aí com a sua conclusão do curso, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês, que vocês tenham um bom final de semana, que vocês aproveitem bastante, ajudem outros idosos, ajudem outras cuidadoras. E o que eu desejo para vocês é realmente paz no coração, muita alegria, muita força para que vocês consigam aí passar por essa jornada com a maior tranquilidade possível, tá bom? Um forte abraço, então, uma boa noite, ó. A gente se vê, então, quinta-feira que vem, na próxima live, tá bom? Forte abraço para vocês.